Os 4 principais indicadores de atendimento em um contrato de banda larga fixa. Então, existem alguns pontos que a gente precisa, lógico, sempre ficar atento. Algumas situações a gente tem no início do contrato, no meio, outras no fim. Mas pode acontecer cada uma delas em diversos cenários. A primeira, por exemplo, que é o prazo de instalação, você só vai ver isso no começo. Ou, por exemplo, uma mudança de endereço ou algo do tipo. Mas esse prazo de instalação é interessante porque vai mostrar o quão rápida a equipe lá da ponta ela é para fazer a ativação. E lógico, existem empresas que têm muito mais velocidade de ativação e menos de resolução, ou seja, aconteceu um problema, vou ter que resolver, e vice-versa. Então não tem como a gente definir só por esse indicador que o serviço aqui vai ser ótimo. Não é bem só esse cenário, mas prazo de instalação é um ponto inicial, ou seja, você fez o contrato, você fez todo o processo e você vai ver o quão rápida ou quão a equipe está preparada ou estruturada daquele prestador de telecom para fazer a ativação do serviço. Então é um ponto de indicador, ou seja, me diz que o atendimento lá vai ser bom ou se eu vou ter algum tipo de problema. O segundo é solicitações de reparo. Reparo nada mais é do que conserto. Aconteceu uma falha, aconteceu um defeito, tem algum problema e eu preciso que a prestadora resolva. Então, principalmente nos contratos de banda larga, repara o que praticamente você vai mais utilizar. Você não vai ligar para, eu quero saber as fidelizações. Não, porque banda larga fixa é só aquele contrato. Lógico, né? Dependendo dos contratos que você tem de internet, mas cada prestadora ela vai ter 1, 2 contratos com você. Lógico, dependendo do porte da empresa, do nível, mas é uma coisa menor. Comparada, por exemplo, um escritório, vou dar um exemplo aqui, de advocacia, de contabilidade, tem um link lá de internet, 2 ou 3, e telefonia móvel tem vários. Telefonia fixa pode ter mais alguns. Então, você compara a quantidade, banda larga fixa vai ser menor comparado aos outros. Então, é isso que eu estou te passando, que repara o que você mais vai utilizar. Ou seja, deu um problema, avalie lá com a prestadora, vê o que aconteceu. É isso que normalmente acontece. Por isso que eu considero como um segundo indicador. Eu comecei por aqui. Depois, o meu prazo de reparo é o que é mais importante. Então tem que sempre ficar ciente nesse prazo e ver se a prestadora está dentro do prazo, todas essas questões, porque você precisa utilizar o serviço. Se você está pagando por ele, é porque você quer. Então, deu problema? Tem que ter um tempo de reparo, um tempo de conserto adequado com as resoluções que existem hoje. Isso é o segundo indicador que eu acredito que esse é bem importante também. O terceiro é o tempo para falar com um atendente. Então, você tem prestadores que você pode fazer, por exemplo, uma solicitação de reparo, ou seja, que é uma reclamação, não está funcionando. Você pode fazer isso por um sistema. Eu já vi prestadores que utilizam isso. A Oi, por exemplo, tem um portal lá dela que você faz a consulta para ver se o serviço está funcionando, se não está funcionando. Ele faz uma detecção se tem falha ou não, por exemplo, antes do processo. E pode ser que você abra também a reclamação por lá. Ou você pode falar com o atendente. Em ambos os casos, você vai abrir uma demanda. Então, se você ligar para o call center, qual o tempo que você fala com uma pessoa? Ou, se você for utilizar o sistema, qual o tempo que você consegue ter lá a demanda registrada e passar para uma área de atendimento? Isso é o ponto-chave. Por quê? A maioria das questões que a gente tem com gestão de telecom, ou a gente responde ao usuário antes de falar com a prestadora, ou seja, sem precisar falar com eles, ou a gente recebe a demanda e a gente tem que falar com elas. E esse tempo que a gente vai passar para falar com o atendente ou para fazer alguma ação é produtividade. Então, no meu entender, o tempo para a gente fazer esse tipo de processo deve ser o mínimo possível. Então, é um indicador que eu acho que é interessante, porque a gente vai ganhar mais tempo abrindo a demanda se for necessário, pegando a informação, abrindo a reclamação e fazendo todo o processo funcionar. Então, acredito que esse é um ponto também importante que vai estar atrelado ao indicador de atendimento de qualquer prestador de telecom. E o quarto, pensando em banda larga, é que a gente tem um sistema, pelo menos deve ter, um sistema de medição da qualidade da banda larga. E aí tem prestador que oferece, tem prestador que não oferece. E aí você tem que avaliar. Mas todos devem oferecer um sistema, um software, que você faz a medição daquela conexão, daquela
daquela internet, vamos dizer assim, que está sendo oferecida. Você contratou, ok, como é que ela vem? Então você tem que ter essa forma de medir a qualidade daquele serviço, independente de falar com alguém ou não. Você tem que ter um acesso a um sistema para fazer isso. Só que nem todo prestador de telecom, até onde eu vejo, ele oferece esse tipo de solução, tipo, iniciou o contrato, tem esse sistema aqui que você pode usar. Normalmente não é informado e alguns até nem tem isso tão claro. Aí você tem que avaliar o seu prestador se ele tem esse tipo de software. Porque o principal da banda larga fixa é ela funcionar. É o principal fator, senão você não compraria. Então é bom ter acesso a esse tipo de sistema para fazer as avaliações necessárias. Então saiba que esses são os 4 principais indicadores que eu considero um bom atendimento, porque a maioria das broncas é falha do serviço. E aí, como é que eu vou resolver isso? Praticamente esses 3 pontos de baixo fazem isso, lógico, e o atendimento de qualquer demanda. E o inicial é o prazo de instalação para a gente ter uma noção de velocidade, de como a equipe trabalha e funciona.